tenho certeza que em algum momento você já teve aquela sensação de que você nunca é o suficiente. Sabe quando a gente, algumas vezes, para observar a nossa volta e aí parece que todo mundo está realizando muita coisa, está conquistando muita coisa, está fazendo muita coisa, mas você não. Parece que você está parada ali no tempo e as coisas não estão fluindo. Essa é uma sensação que poucas pessoas compartilham, porque ao mesmo tempo é como se a gente tivesse vergonha de falar o que a gente está sentindo. Acontece que nos últimos tempos, com esse avanço, com esse aumento, inclusive, do nosso tempo nas redes sociais, a gente se percebe um pouco mais acelerada. E não só em relação a isso, mas também o aumento da comparação com as pessoas. Então, mesmo quando eu estou parada, mesmo quando eu estou descansando, eu ainda me sinto acelerada, eu me sinto na cobrança e na pressão de que eu preciso fazer algo, de que eu preciso estar em constante movimento, realizando, conquistando algo para minha vida. Ou seja, é como se tivesse uma cobrança silenciosa de que o tempo todo eu estivesse produzindo, realizando, melhorando, correndo atrás. Então você percebe que a nossa mente, ela não para, ela continua acelerada no mesmo ritmo que as redes sociais, elas acontecem. Sabe o que é mais assustador? E essa cobrança, da mesma forma que ela vem de fora, ela vem de dentro também. Porque muitas vezes essa cobrança, essa pressão, ela é mais nossa do que do outro. É mais sobre as nossas cobranças e pressão interna do que o outro sobre mim mesma. E eu quero até compartilhar aqui uma experiência minha, porque nos últimos tempos eu precisei dar uma pausa por conta da minha saúde. Quem me acompanha lá no Instagram acompanhou esse meu processo, inclusive aqui no canal também tive que fazer essa pausa. E mesmo sabendo que essa pausa era por um motivo muito importante, que era cuidar da minha saúde, em vários momentos eu me peguei nessa cobrança de que eu precisava produzir, de que eu precisava realizar algo por trás dos bastidores, sabe? Produzir conteúdo para quando eu voltasse, estivesse tudo ok para vocês. Então, é uma cobrança interna muito grande. E essa pausa, esse silêncio, né? Ele me mostrou que existe ainda essa pressão dentro de mim. E muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente está tão ali atarefado com as demandas, com as tarefas, com a nossa rotina do dia a dia, e esses detalhes vão passando batido. E muitas vezes a gente só consegue perceber de fato quando eu paro para me silenciar. Às vezes precisa de dias, de semanas, para que eu possa me dar conta das coisas que de fato estão acontecendo aqui dentro de mim. Ou seja, eu tinha parado, eu tinha pausado, mas a minha mente não estava acompanhando ainda. Ela continuava num ritmo acelerado. E olha que eu sou um tipo de pessoa, eu tenho uma rotina, eu medito, eu faço pausas conscientes ao longo do meu dia. Eu não sou uma pessoa 100% perfeita com tudo que eu faço, mas ainda assim, mesmo colocando e aplicando tudo isso que eu sei que me favorece emocionalmente, mentalmente, ainda assim, quando eu silenciei, quando eu pausei, inclusive eu excluí o aplicativo no Instagram por 2 ou 3 semanas, quando eu esvaziei todo esse campo mental, é que eu percebi que a minha mente, ela ainda continuava acelerada. Eu ainda tinha essa questão da cobrança de produzir, de fazer mais, e essa cobrança, ela não vem só do trabalho, ela invade a sua família, ela interfere na forma como a gente se relaciona com as pessoas e até nos momentos que a gente consegue descansar de verdade, porque ela não para, ela continua ali no mesmo ritmo frenético que a internet, ela continua. Sabe o que é mais cruel ainda? E muitas vezes essa pressão e essa cobrança, ela vem disfarçada como motivação, mas a real é que ela acaba nos adoecendo. Tudo que é demais acaba atrapalhando a nossa vida. Então, se eu começo a me cobrar muito, eu preciso produzir mais conteúdo o tempo todo, de que eu preciso estar mais presente, cada vez mais presente nas minhas redes sociais, eu preciso me doar mais ainda para as pessoas, eu posso ver isso como uma motivação, como algo para me mover a fazer mais aquilo que eu amo, a entregar mais para as pessoas, só que de uma forma disfarçada. Será que realmente é uma motivação?
ou só é a minha mente no estado de pressão, de cobrança, o tempo todo, uma forma automática? O que eu percebo é que a gente não precisa provar nada para ninguém. Porque quando a gente começa a entender sobre essa pressão, essa cobrança invisível, que muitas vezes atrapalha a nossa vida e até o desempenho do nosso trabalho, para que flua melhor, de uma forma mais criativa, de uma forma mais significativa, é de que eu preciso entender que eu não preciso provar nada para ninguém. Porque muitas vezes a nossa cobrança, essa pressão que a gente carrega com a gente, é porque eu preciso provar para o outro de que eu sou boa, de que eu sou capaz, que eu consigo alcançar as coisas que eu quero. Talvez essa cobrança, essa pressão, ela pode ter uma relação com as suas questões da infância. Então, reconhecer essas questões, esses detalhes que faz muita diferença para a nossa vida, para a nossa saúde mental e emocional, eu preciso silenciar, eu preciso me escutar. Como eu falei, às vezes a gente está tão ali no modo automático, sobrevivendo e fazendo as coisas porque eu tenho que fazer, porque eu estou acostumada a fazer, e eu não paro para observar, eu não paro para me escutar, eu não paro para entender a minha dinâmica, né, a minha rotina, eu não consigo pegar esses detalhes. Quando a gente entra nesse assunto, né, de pausar, de observar, de estar atento às coisas que acontecem à nossa volta e dentro da gente, é a gente entender que a produtividade, ela é importante. É importante com que a gente, sim, faça muitas coisas, realize muitas coisas, mas eu preciso aprender a trazer um ponto de equilíbrio entre a minha vida ativa e a minha vida contemplativa. Pausar, se escutar, silenciar é muito importante. E a minha vida ativa, a minha produtividade, ela também é. Mas essa produtividade, ela vale muito a pena, ela consegue respeitar os seus limites. Isso vai incluir as pausas conscientes, o autocuidado, a sua presença no aqui e agora, você fazer coisas que nutram a sua alma, que te dão bem-estar, que te façam bem, estar com pessoas que te façam bem também. Porque se não for dessa forma, a sua produtividade não vai valer a pena. Principalmente, não vale a pena quando ela te faz esquecer daquilo que realmente é importante para você. E aí você pode estar me perguntando, ok, mas como que eu posso fazer, Elaine, para me ouvir? Como que eu posso fazer para silenciar? Porque nos dias de hoje é tão difícil, gente, a gente conseguir esvaziar a nossa mente, silenciar, e a gente não precisa eliminar tudo, 100% da nossa vida, porque não faria sentido. Mas como eu sempre falo com as minhas alunas, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Eu posso ser produtiva, eu posso ter uma vida muito ativa e ao mesmo tempo eu consigo ser contemplativa. Então, ao longo do meu dia, eu não posso me esquecer do meu cuidado de mim mesma. Então, eu vou me permitir que ao longo do meu dia eu faça uma pausa de 2, 3 minutos para que eu possa silenciar, para que eu possa ficar sozinha comigo mesma, ouvir a minha respiração de uma forma mais consciente. Eu posso observar algo que me traga prazer aos meus olhos. Então, uma paisagem muito bonita, ou simplesmente ficar sentada, ouvindo o som dos pássaros, fazer uma pequena caminhada. Quando eu trabalhava no ambiente corporativo, eu já fazia e eu nem imaginava que era uma pausa consciente. Então, muitas vezes, quando eu me sentia angustiada, me sentia cheia, acelerada, com a cabeça muito tumultuada, eu ia para o toalete, eu entrava na cabine, abaixava a tampa do vaso sanitário, ali eu sentava e ficava uns 2 minutinhos com os olhos fechados, visualizando as coisas que eu queria alcançar. Não prestava atenção na minha respiração, mas eu conseguia usar na visualização e naquele momento de silêncio para me acalmar. E aí, quando eu voltava para me sentar lá no escritório, a minha energia estava tão diferente, a minha cabeça estava fluindo de uma forma tão melhor. E hoje, eu sempre falo o quanto que é importante a gente criar esses momentos. As pausas que eu faço hoje é sempre voltada para a minha respiração. Porque ao longo do nosso dia, quantas vezes que a gente para respirar de uma forma consciente? E é incrível porque a nossa respiração, ela acompanha o ritmo que a gente tem na nossa vida. Então, se é muito acelerado, a minha respiração, ela vai ser curta e rápida. E, consequentemente, eu tenho muito mais chance e possibilidade de me sentir ansiosa. Do contrário, quando eu faço mais pausas conscientes, que é uma respiração mais longa,
mais profunda, eu estou ativando o meu sistema parasimpático, me trazendo mais tranquilidade. Então, através dessas pausas conscientes, que é um momento super simples, e eu tenho certeza que você tem no seu dia 2 ou 3 minutos para fazer isso, vai te proporcionar essa oportunidade de ter mais clareza sobre você mesma, sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sobre essa possível pressão e cobrança invisível que você está carregando com você. E a partir do momento que eu consigo observar, eu consigo realmente perceber toda essa cobrança invisível, essa pressão exacerbada em cima de mim, eu tenho essa capacidade de mudar meu comportamento, os meus pensamentos. E essa construção é dia após dia. Não, a gente não consegue mudar algo da noite para o dia. A gente precisa de paciência, de acolhimento, de consciência e fazendo aos poucos. Então, seja mais paciente com você, se permita silenciar, esvaziar a sua mente para se ouvir e entender se realmente você carrega essa pressão invisível com você. Então, a partir de agora, se permita fazer mais esses momentos de silêncio com você mesma, das pausas conscientes, né? Criar mais desse espaço de descanso mental para que você consiga acessar daquilo que talvez não esteja te fazendo bem. Então, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez.